E aí pessoal, tudo bem? Vou gravar mais esse vídeo aqui com essa Alfa Romeo 145 quadrifólio. Atualizar um pouquinho a respeito dela, né? Acho que da última vez que eu fiz um vídeo registrando esse carro aqui, que a gente teve a oportunidade, a única novidade que teve aqui foram os tapetes que foram trocados, né? Foi usado esse carpete agora um pouco mais escuro, né? Porque não sei se vocês já tiveram, já repararam, pessoal, que tudo que tem assim de acabamento de carro, que seja muito claro, por exemplo, o couro muito claro, né, ou o tecido muito clarinho, né? E aqui esse carro ele tinha um carpete com cinza muito clarinho, então o tempo todo fica sujo, manchado, né? É um desafio. Ainda ontem eu estava assistindo um vídeo da Quatro Rodas no YouTube aqui, a respeito do Dolphin, né? Eles estão com aquele BYD Dolphin fazendo o teste de 100 mil quilômetros. E aí o cara citou lá algumas coisas. O carro não tem apresentado assim, grandes problemas, está indo bem, já com 20 e poucos mil quilômetros, né? Só ele falou ali dos desafios, dois pontos, né, que me chamou a atenção no vídeo. Ele falou assim do desafio de rodar com um carro elétrico devido à baixa autonomia, necessidade de se programar, né, quando for viajar. Então o carro acaba ficando com a quilometragem mais restrita. E lá na Quatro Rodas eles têm o desafio de fazer 100 mil quilômetros com o carro, né? Então não pode ficar com o carro parado. E outra coisa que ele falou do Dolphin foram os acabamentos internos muito clarinhos, e aí tá encardindo o carro. E é o que acontecia com esse carro aqui. Ele tinha os carpetes cinza, apesar de ele ser muito pouco usado pelo proprietário, né? Um carro de coleção, só fica guardado, mas o tapete clarinho estava prejudicando, né? Tava sempre manchado, encardido, então foi trocado aqui por esse cinza mais escuro, sempre com as bordas vermelhas, né? Porque essa Alfa 145 aqui no Brasil ela era comercializada sempre com um carpete com as bordas vermelhas, né? Nessa versão esportiva aqui quadrifólio, tá bom? Na Itália tinha uns carpetes cinza de borracha, né, com as marquinhas da Alfa Romeo, muito legal, né? Então até quem já conseguiu, já vi gente que conseguiu dois itens nesse carro que são legais conforme era fornecido na Itália, né? Aqueles carpetes, aqueles tapetes de borracha originais da Alfa Romeo, que no Brasil não teve, e também o rádio, né? Se vocês repararem nesse carro aqui, ele tem o rádio Alpine, né? Esse aqui é, entre aspas, o original, né? Que é o Alpine TDM 7531, né? Ou seja, era o rádio colocado pela Fiat, né? Porque a Fiat comercializava esse carro no Brasil. Porém, na Itália, era um rádio da Alfa Romeo e inteiriço aqui, né? Então não tinha esse porta-objetos embaixo do rádio. Era um rádio grande aqui, com formato aí, não esse formato universal como usa esse rádio Alpine aqui, mas era um formato aqui para o painel do carro, muito legal. Então são dois itens, assim, entre aspas, não original no Brasil, mas que era original na Itália, que é legal de ter nesse carro aqui, tá bom? No mais, esse carro tudo igual, né? Ele é um carro só de coleção, ele tem somente 46 mil quilômetros, vamos ver aqui. Vamos ver se eu lembro. Chama atenção a quilometragem baixa desse carro. 45.332 quilômetros. Carro de quilometragem bem baixa mesmo, só para coleção, né? E essa aqui ela tem uma característica muito legal, como eu citei em outros vídeos, que é esse conjunto, né? É um carro que vale muito pelo conjunto esse aqui, porque ele, além de ser uma Alfa Romeo, que já é interessante, né? É raro já a gente ver uma Alfa Romeo assim bem conservada nas ruas, mas o conjunto é interessante porque é uma Alfa Romeo 145 quadrifólio, né, que é a versão esportiva, que se caracteriza pelas rodas, pelas saias, pelo formato dos bancos, motor 2.0 Twin Spark, o câmbio mais curto, suspensão mais baixa e mais firme, né? Então tem todo um acerto esportivo. Esse aqui é um esportivo de verdade, né? Nessa cor aqui que é muito querida, assim, muito desejada pelos alfistas, que é esse vermelhão aqui, que é uma cor que chama Rosso Alfa, né? Acho que toda Alfa Romeo cai bem nesse carro aqui. E ainda com os opcionais de teto solar
e de banco recaro, né? Esses bancos aqui não são só tipo esportivo, né? Mas eles são bancos recaro mesmo, tá, pessoal? Aqui, ó, bancos recaro, tá? Então, ou os bancos Ricardo, como alguns brincam, né? Então essa característica aqui de bancos recaro não vem escrito no banco, mas vem aqui na pinguelinha aqui de regulagem do encosto, né? Esse formato aqui esportivo cai muito bem para essa versão, né? Esse formato de banco, mas incrivelmente era opcional, não eram todas quadrifólio que vinham com esse banco. Tinha algumas quadrifólio que vinham sem os bancos recaro, então custava um pouquinho mais barato, eram bancos com formato um pouquinho mais convencional, nesse tom preto com cinza também. E muito bonitos, aliás, são muito bonitos aqueles bancos, mas os bancos recaro aqui dão um show a mais, e o teto solar, né, pessoal, que é um toque que eu acho que seria indispensável aqui para esse carro, né, porque carro hatch assim, não sei a opinião de vocês, mas eu acho que tanto carro hatch como carro sedã também, o teto solar cai muito bem, né? Esse formato aqui, principalmente nessa posição chapéuzinho aqui, ou aberto, cai muito bem, né? Dá outro visual para o carro. Enquanto que, por exemplo, um carro com um formato mais coupé, por exemplo, então é mais perdoável, digamos assim, que não tenha teto solar, tá? Outra novidade que esse carro aqui provavelmente vai ganhar em breve são as placas pretas, né? E aí eu queria puxar esse assunto aqui com vocês, que é o seguinte: vejam que ele está com as placas Mercosul. Não sei qual a opinião de vocês, mas eu tenho uma opinião assim, que eu sei que muita gente tem também, o pessoal que curte aí esses carrinhos antigos, né? Se você tem aí no seu carro de coleção, no seu carro antigo, as placas cinza, principalmente se for aquela cinza não refletiva, né, que foram usadas nos carros até começo de 2013, se não me engano, 2012 com certeza, acho que começo de 2013, ao longo de 2013 as placas cinza passaram a ser refletivas, né? Então se você tem um carro aí de coleção com as placas cinza, meu conselho, não coloque as placas Mercosul, as placas pretas, né? Por quê? Porque quando você colocar a placa preta, ela vai virar uma placa preta Mercosul. E eu acho assim que não combina tão bem placas Mercosul num carro de coleção, como acontece com esse carro aqui, né? Então veja, quem conhece sabe que ele é um carro mais antigo, ele é um carro que 96, né? Ele já está se encaminhando aí rapidamente para os 30 anos. Estou fazendo esse vídeo aqui em abril de 2025, então esse carro aqui com as placas Mercosul, acho que não combina muito bem. Se ele tivesse placa cinza originalmente, seria legal, né? Ele tem as placas cinzas guardadas aí, mas tem que circular com a Mercosul porque foi feita transferência de cidade, né? Não se pôde manter as placas originais que vieram nele, tá? Então, mas se como ele já tem, né? Como esse carro aqui já tem a placa Mercosul, aí é legal colocar a placa preta, né? Porque dá uma melhorada, digamos assim. Acredito que dá uma melhorada no visual, dá uma boa diferenciada e uma boa homenagem, sim, um bom tributo para o carro, digamos assim, tá? Só um conselho, questão de gosto, né? Então eu, com um carro de coleção com placa cinza, eu nunca tiraria as placas cinza para colocar a placa Mercosul. Agora nesse carro aqui, então provavelmente em breve ele vai ganhar a placa preta. Por que ele não ganhou placa preta ainda? Recentemente eu fiz um vídeo com o Corsa GSI 96 também, que agora em janeiro já ganhou placa preta. Qual a diferença, pessoal? Então, só para frisar aquilo que eu falei no vídeo do Corsa GSI. O carro ele pode ser vistoriado, né, para possivelmente ganhar placa preta se ele tiver pelo menos 80 pontos, ou seja, 80% dele original de fábrica, né? Se ele conseguir os 80 pontos, ele pode ganhar a placa preta se ele tiver 30 anos, né? Se ele for do ano em que ele vai completar 30 anos de fabricação. Então o que acontece com aquele Corsa GSI? Aquele Corsa GSI que eu mostrei, ele era modelo 96, porém ano fabricação 95. Então quando virou janeiro de 2025, esse é o ano em que aquele carro vai completar 30 anos. Então ele já pôde ser vistoriado e ele recebeu ali a pontuação máxima para a placa preta.
né? Agora, já essa Alfa Romeo aqui, ela no documento é 96. Até porque, pessoal, essa coisa de ano modelo, né, é diferente, o ano de fabricação diferente do ano modelo, é uma coisa que eu saiba só tem no Brasil, tá? Então, se alguém aí já viu isso em algum outro país, avise, por favor. Então, todos esses carros importados, como essa Alfa Romeo aqui, não existe isso de ano fabricação e ano modelo, né? O ano fabricação é sempre o ano modelo do carro. Então, esse carro aqui é 96. Ou seja, quando que essa Alfa Romeo aqui 96 vai poder fazer a vistoria de placa preta? Somente em janeiro de 2026. Ou seja, ela tem que esperar aí mais 8 meses, né? Estou fazendo esse vídeo aqui no dia 2 de abril de 2025, vai ter que esperar mais 8 meses para que se entre com a solicitação de placa preta. Aí como é que funciona? Você tem que, quem tiver interesse aí, quiser saber um pouquinho mais, aí virando ali no dia 1º de janeiro, você já pode entrar em contato com um clube credenciado pela Federação Brasileira de Veículos Antigos. Esse clube vai fazer, né, se for um credenciado, é claro, ele vai fazer uma vistoria no carro, vai fazer uma vistoria presencial com uma grande quantidade de fotos, né, muito detalhadas, e vai encaminhar para a Federação Brasileira uma solicitação, como se fosse uma recomendação de placa preta, né? E aí a Federação Brasileira de Veículos Antigos vai então estar dando esse certificado para o carro ou não. Então aí vem um certificado de que o carro passa a ser um veículo de coleção, né? Um veículo de coleção, que é muito legal, né, pessoal? E aí com o porte, né, desse documento, com esse documento em mãos, né, de que trata-se de um veículo de coleção, aí o proprietário tem que ir até um Detran, passar então por uma vistoria no Detran, onde é feita ali a alteração do documento, passa a constar no documento do veículo ele como sendo um veículo de coleção, né? E aí sim se ganha uma autorização para estampar as placas, né? Então aí você vai com essa autorização até uma empresa aí da sua cidade, que seja um fabricante de placas, né? Ou uma estamparia de placas, e manda fazer as placas pretas e troca, enfim, as placas do carro. Então tem todo esse processo aí, que claro vai variar os custos, principalmente do vistoriador do clube, mas nesse processo aí se gasta em torno de R$2.000, R$2.500 tudo, tá? Entre essa vistoria do clube, entre os custos envolvidos com o Detran, a fabricação das placas, né? Eu acho que dá em torno de uns R$2.500, tá bom? Valores aí referentes a 2025, tá bom, pessoal? Só atualizando um pouquinho a respeito desse carro aqui, ele continua limpinho, né? Daqui a pouquinho ele tem que ser guardado, porque em breve vai chover, então com certeza o proprietário aqui vai querer guardar ele para ele continuar assim bem limpinho. Tem que tirar essa mosquinha aí, né? Aí para terminar esse vídeo, ó. Isso. Voltou a mosquinha, não pode. Sai, mosquinha. Isso. Ele fica bem bonitinho assim para finalizar o vídeo. Tá, pessoal? Só compartilhando aí algumas informações com vocês. Obrigado pela atenção de todos. É bonita essa Alfa Romeo, né? Um 4.5 quadrifólio. Italianíssima, né? Um abraço a todos aí, pessoal. Obrigado pela atenção.